documentário A Sombra de um Delírio Verde expõe como os índios Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, vivem diariamente com o crescimento e consequente invasão da monocultura de cana-de-açúcar sobre suas terras, abordando as violências e crimes cometidos com esta expansão. A Sombra de um Delírio Verde é uma obra independente, realizada sem nenhum recurso público, de empresas ou do terceiro setor. O documentário foi realizado e desenvolvido por uma repórter televisiva belga, Anne Bacart, um jornalista brasileiro, Cristiano Navarro, e o repórter cinematográfico argentino, Nicolas Munhoz. Os três se conheceram em 2008, quando uma comissão internacional foi até o Mato Grosso do Sul para verificar a questão das violências contra os Guarani Kaiowá, especialmente a situação de subnutrição das crianças. Alguns meses antes havia acontecido um massacre. Nele, homens e mulheres foram mortos, feridos e até presos injustamente. Nesta comissão internacional estava Anne Bacart e Nico Munhoz, que conheceram Cristiano Araújo, que já atuava com os Guaranis. Foi no meio desta situação que rapidamente decidiram fazer o documentário. A obra começou a ser construída em 2008 e lançada em 2011. Seu contexto de lançamento foi perto do massacre que tinha como principal alvo o cacique Nísio Gomes, da tribo Guarani Kaiowá. Ele foi morto por um grupo de pistoleiros fortemente armados. Porém, neste documentário é exposto que há décadas estes crimes acontecem e já se tornou algo comum no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente em relação aos guaranis. A situação de violência contra essa tribo é tão constante que os colocou em relatórios de organismos internacionais como uma das piores situações vividas por um povo indígena no mundo. É importante dizer que os Guarani Kaiowá são a maior população indígena ainda existente no Brasil. São 40 mil pessoas que vivem em um espaço que corresponde a menos de 1% do seu território original. O documentário mostra a trágica situação que esse povo indígena enfrenta contra as transnacionais do agronegócio e a falta de apoio do Estado. Na obra, fica evidente a contínua expansão da monocultura e do agronegócio no Mato Grosso do Sul, mas também mostra que os limites entre as terras destinadas à indústria e as terras da propriedade indígena são desrespeitados pelos fazendeiros e latifundiários, visto os constantes crimes e violações dos direitos da terra dos Guarani Kaiowá. Mais do que um simples produto audiovisual, os realizadores do filme têm como expectativa utilizar o documentário para fazer uma denúncia internacional sobre a grave situação em que vive o povo Guarani Kaiowá, apoiando assim a sua luta pela reconquista de seu território tradicional por direito e dando voz a esses que não possuem visibilidade, pois são massacrados pelo poder dos agricultores. O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil acontece desde o período colonial e desde então a produção das usinas açucareiras é uma atividade importante para o desenvolvimento econômico do país. Nas últimas décadas, essa indústria se desenvolveu e derivou para novos campos de atuação. Um dos mais expressivos é a produção de etanol, combustível utilizado em todo o globo. O novo campo de atuação gerou grande destaque para a produção de cana-de-açúcar no país e aumentou significativamente a busca por áreas de plantio em território nacional. Entretanto, embora o Brasil seja o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o segundo maior produtor e exportador de etanol, pouco é falado sobre o impacto dessa produção no meio rural. No processo de plantio da cana-de-açúcar, são realizadas queimadas nos canaviais antes do corte manual do produto. Isso é feito para facilitar a colheita, melhorar a segurança do trabalhador e aumentar o rendimento das atividades. Porém, com este processo produtivo, o impacto no meio ambiente é muito grande.
Tais atividades geram mudanças no ecossistema, desmatamento, poluição e outros tipos de impactos ambientais advindos dos assentamentos de indústrias. Pode-se perceber que o impacto positivo é apenas econômico, e os principais beneficiados são os donos das lavouras, e não os povos originários, que sentem um impacto negativo diariamente. Toda essa situação ocasiona no crescimento dos conflitos entre os indígenas, que têm sua terra retirada de si, e fazendeiros que tomam essas terras para capitalizá-las e destruí-las, em benefício próprio. A situação, como em boa parte do país, é intensificada no Mato Grosso do Sul, devido à grande população indígena, sendo a segunda maior do país, e devido à maioria do território do estado não estar regularizado, de acordo com dados da FUNAI. A Constituição Brasileira de 1988 concede aos indígenas o direito de possuírem algumas das terras que ainda não haviam se tornado propriedade privada. Essa última também é assegurada pelas leis. Entretanto, o que o documentário mostra é o total desrespeito às terras desses grupos étnicos que precisam delas para sua sobrevivência e manutenção cultural. Além disso, após serem expulsos, essas aldeias são submetidas ao trabalho na própria cana-de-açúcar para sobreviverem. O trabalho é relatado como não regularizado, sem carteira assinada e análogo à escravidão. Esses homens e meninos menores de idade vivem perto das plantações em alojamentos de situação desumana, sem saneamento básico ou qualquer forma de auxílio. O Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas apresenta dados de ações das autoridades entre 1995 e 2020. Nesse período, 55.712 pessoas foram encontradas em situação análoga à escravidão, sendo 80% das vítimas trabalhadores do setor agropecuário. Vemos que a luta desse povo é menosprezada e invisível ao olhar da maior parte dos brasileiros, não possuindo a ajuda da grande mídia. Luta essa que é demonstrada também, como vemos no documentário, pela voz de jovens adolescentes, que, crescidos em meio ao caos causado pela negligência governamental e ambição capitalista, se expressam por meio de músicas de rap, utilizando a língua de sua cultura, fazem denúncias em relação ao que sofrem não só eles, mas toda a sua família e comunidade, misturando a cultura popular do Brasil, ainda que também marginalizada, com a sua própria.